Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos trabalhar com as relações métricas no triângulo retângulo. Vamos ver aqui então. Nesse triângulo nós temos alguns elementos. Alguns vocês já conhecem, pois foram trabalhados na aula anterior. Por exemplo, nós temos aqui o lado B e o lado C, que são os catetos. São os lados que formam o ângulo reto. O lado de baixo, que é o lado que se opõe ao ângulo reto, é a hipotenusa, que está sendo representada pela letra A. Essa linha que nós traçamos representa a altura do triângulo retângulo. E a altura é representada pela letra H. Quando nós traçamos essa linha, a altura do triângulo, nós dividimos a hipotenusa em duas partes, que são M e N. M e N são chamadas de projeções dos catetos. M é a projeção do cateto B e N é a projeção do cateto C. Ok? E nesse triângulo retângulo, ou qualquer triângulo retângulo, podemos verificar algumas relações métricas. O Teorema de Pitágoras foi uma delas. Quais são as outras? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui a primeira delas, aqui, além da anterior já vista, que foi o Teorema de Pitágoras, é a seguinte. Nós temos aqui o cateto B. O quadrado do cateto B é igual ao produto da hipotenusa pela projeção desse cateto. Então, nós vamos fazer aqui. Quem é a hipotenusa? A. Quem é a projeção? M. Então, vai ficar A vezes M. Ou seja, essa relação diz o seguinte, que o quadrado do cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção desse cateto, que é A vezes M. Ok? A segunda relação que nós vamos ver é semelhante, só que ela agora trabalha com outro cateto. Agora é o cateto C. Então, o quadrado do cateto, como já vimos, é igual ao produto da hipotenusa pela projeção desse cateto. Então, o quadrado do cateto C vai ser o produto da hipotenusa pela projeção N, que é a projeção do cateto C que estamos considerando aqui. Tá bom? Ok. Então, aqui nós já vimos duas relações métricas. Uma terceira relação que nós podemos ver é para encontrarmos a altura do triângulo. E essa diz o seguinte, que o quadrado da altura é igual ao produto das projeções, ou seja, é igual a M vezes N, certo? Então, o quadrado da altura é igual ao produto das projeções, MN. E a última relação métrica que nós vamos ver aqui, ela diz o seguinte, que o produto da hipotenusa pela altura é igual ao produto dos catetos. Então, nós vamos fazer aqui, ó, o produto da hipotenusa vai ser A. Quando eu falo produto, é vezes, é multiplicação. Então, o produto da hipotenusa pela altura é igual ao produto dos catetos, B vezes C. O que isso significa? Sempre que você multiplicar o valor da hipotenusa pela altura, vai dar o mesmo resultado da multiplicação do cateto pelo outro aqui, tá? Então, com essas quatro relações, você pode resolver algumas situações. E vamos ver aqui a primeira delas. Nesse triângulo, digamos que a hipotenusa meça 25. Daqui até aqui, 25. E que essa projeção do cateto meça 9. E que temos um cateto aqui que não sabemos a medida, vamos representar por x. Então, como sabemos,
o x ou uma letra, que é incógnita, representa um valor desconhecido. Qual o valor do cateto aqui? É possível encontrarmos? Sim, utilizando as relações métricas. Mas a pergunta que eu faço é: qual dessas 4 relações métricas se encaixa nessa situação? Para você saber qual delas usar em cada caso, observe os elementos que você tem. Olha, eu tenho um cateto, a projeção, a hipotenusa. Se você observar aqui na relação métrica 3, envolve altura. Na 4 também. E aqui não tem altura. Ou seja, não vou usar nem a 3 nem a 4. Então, qual que eu vou usar aqui? Esse x representa o cateto B aqui, né? Então, eu vou usar a fórmula 1 aqui, ó, tá? Que é o quadrado do cateto. E como o cateto é x, então vai ficar o quadrado do cateto x, que é igual. O que é que vem lá? O quadrado do cateto é o produto da hipotenusa pela projeção. Então, nós vamos fazer aqui, ó, a hipotenusa pela projeção. Então, vai ficar 25 vezes 9. Ok. Continuando, aqui vamos resolver agora. X ao quadrado é igual. Quanto que vai dar 25 vezes 9? 225, né? Ok. X ao quadrado é igual a 225. Eu vou isolar esse x aqui, ó. Então, quando eu isolo o x, a potência passa para cá em forma de raiz. O quadrado, né, vai passar para cá em forma de raiz quadrada. Isso quando eu isolo o x. É sempre o inverso. Potência vira raiz, tá? 225. Então, x é igual a raiz quadrada de 225. X é igual. Quem é a raiz quadrada de 225? Vai ser 15. Pois 15 vezes 15, 225. Então, aqui está resolvido, certo? O valor do cateto aqui vai ser 15, ok? E vamos ver, para concluirmos aqui, uma outra situação, tá? Digamos que nesse triângulo a hipotenusa seja 9 e que nós tenhamos a projeção aqui do lado direito valendo 5 e vamos descobrir a medida desse cateto, que nós não sabemos qual a sua medida, vamos descobrir agora, tá? E eu volto a dizer, cada situação que você for resolver, primeiramente você vai analisar qual das relações métricas eu vou usar para resolver este problema. E para saber qual delas usar, analise quais os elementos que você tem. Eu tenho um cateto, eu tenho a projeção desse cateto e tenho a hipotenusa. Aqui não tem altura, tá vendo? Ou seja, dessas 4 relações, essas 2 eu não vou usar porque não tem altura. Então, eu vou usar, x aqui corresponde ao cateto C. Então, vou usar esta fórmula, ok? Veja aqui, ó. Então, o quadrado do cateto é o produto da hipotenusa pela projeção. Hipotenusa pela projeção desse cateto. Vamos lá, então. Então, o quadrado do cateto, x ao quadrado, é igual ao produto da hipotenusa, que é 9, pela projeção, que é 5, certo? X ao quadrado vai ser igual, 9 vezes 5, 45. Como vocês já viram no exemplo anterior, você isola o x, porque eu quero o valor do x, não é do x ao quadrado. Então, x é igual a... Quando eu isolo x, essa potência passa para cá, para o segundo membro, em forma de quê? É o inverso. O inverso da potenciação é a radiciação. Então, a potência vai virar aqui uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 45, ok? Vamos calcular a raiz quadrada de 45. No exemplo anterior, a raiz deu exata. Nesse caso, não existe nenhum número natural ou inteiro que multiplicado por ele mesmo dê 45. Então, nesse caso, você vai ter que fatorar esse número.
Então, você vai pegar o 45 e vai fatorar, tá? Como que eu fatoro? Eu fatoro colocando aqui os números primos, né? Dividindo por números primos. Quais são os números primos mais usados? 2, 3, 5, 7, né? É infinito aqui, tem outros, mas os mais usados são estes. Vamos lá, vamos ver. 45 dá para dividir por 2? Sempre comece pelo 2. Bom, como 45 é ímpar, não dá para dividir por 2. Teria que ser par. Então, o 2 está descartado. Vamos para o próximo, 3. 45 divide por 3? Divide. Então, aqui vai ser por 3, porque 45 por 3 vai dar 15, né? 15 divide por quanto? Nós estamos dividindo por 3, né? Então, 2 não tenta mais porque não deu certo no princípio. 15 divide por 3, divide. 15 por 3 vai dar quanto? Vai dar 5, não é? Porque 5 vezes 3 é 15. Ok, então deu 5. Pode ser por 3 ainda? 5 divide por 3? Não. Então, vamos tentar o próximo. 5 por 5, divide, né? 5 divide por ele mesmo. Então, 5 dividido por 5 vai dar 1. Ok? Feito isso, o que é que você vai fazer? Eu vou aqui, x. Eu vou escrever esse número na forma fatorada. O 3 apareceu quantas vezes aqui? 2 vezes. Então, vai ficar 3 ao quadrado, 2 vezes, vezes, qual foi o outro fator que apareceu aqui na fatoração? O 5, né? Então, vai ficar vezes 5, ok? Então, ficou 3 duas vezes aqui, 3 ao quadrado, vezes 5. Feito isso, vamos para o resultado final agora. X é igual... Você vai simplificar. Raiz quadrada, quando não aparece o índice, é 2. Como aqui no expoente é 2 também, então você pode cortar esse expoente com esse, com o índice. Lembrando que na raiz quadrada, o índice não aparece, quando não aparece é 2. Então, corto esse 2 com esse, o que acontece? Esse número vai sair da raiz, porque eu simplifiquei o seu expoente, eu cortei seu expoente, então ele sai da raiz. O 5, como não tinha expoente, não teve como simplificar. Se não teve como simplificar aqui, então o 5 permanece na raiz, certo? Então esse é o resultado. Ou seja, a raiz quadrada de 45 é 3 raiz de 5. Sendo assim, o valor desse cateto, x, vai ser 3 raiz de 5, ok? Então é isso. Então só reforçando, teve uma raiz que não é exata, não tem um número natural como resultado inteiro, usa a fatoração com números primos e chega no resultado, tá bom?